No ar, Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos que nos acompanham diariamente com um coração pulsante, alegre, no nosso programa Plenitude. Estamos aqui mais uma vez, eu, você e Joana de Ângeles, para entrarmos em plenitude, em sintonia, onde nós podemos compreender um pouquinho mais os estudos que Joana de Ângeles nos traz dentro da psicologia espiritual, para fazermos um mergulho interior e para que possamos compreender as nossas dificuldades mais íntimas e superar os nossos próprios desafios interiores. E hoje nós estamos aqui com um convidado querido, um convidado especial, comemorando o 11º aniversário de fundação do Seja Barra. Muito, muito especial mesmo, porque ele proporcionou a todos nós a abertura desta casa, a abertura das portas para receber a todos nós. Sim, cofundador do Seja Barra e, sem dúvida nenhuma, a alma acolhedora que está sempre junto de nós, amigo querido Divaldo Franco. Como vai, Divaldo? Tudo bem com você? Muito bem, graças a Deus, Iraci. Quando estamos com Cristo, estamos muito bem. Não existe coisa melhor, né? Já verdade. Nos deixa em paz, né? Esse companheiro de todas as horas. E nunca necessitamos dele quanto nos dias atuais. Está realmente, a atualidade pede que nós ficamos cada vez mais conectados com ele, porque ele está sempre tão perto de nós e a gente esquece, então a gente acha que ele está longe, em algum lugar. É verdade. Aí quando a gente se lembra, acho que tem que buscar. É verdade. Temos que fazer o esforço para estar sempre pensando no que ele faria em nosso lugar. Porque os desafios sucedem-se a cada momento, a cada instante. Depois nós vemos um mundo em que se mesclam as mentes dos desencarnados, que se comprazem alguns no mal, na indiferença, na perturbação que hoje domina grande parte da sociedade. E como Cristo é paz, é alegria de viver, é esperança, é necessário que nós não percamos esses valores que são cada vez em menor quantidade, o que leva a sociedade ao estado de corrupção, de angústia, de perturbação interior. É terrível, realmente. Esse é um momento de extrema dificuldade. Vamos falar um pouquinho sobre Kardec, sobre o movimento espírita. Kardec alertou para os conflitos que ocorreriam dentro do próprio movimento espírita, já naquela época, né? Como barreira a ser superada no futuro. Ainda vivemos essa época ou esse período já passou? Infelizmente, estamos no momento mais grave do que aqueles vividos pelo codificador. Porque a doutrina espalhou-se com a mesma facilidade de um perfume, tomando conta das vidas. E surgiram os grupos, naturalmente com indivíduos dedicados ao bem, mas que ainda não abdicaram do ego. Estão demonstrando as velhas tradições e trazem, sem querermos generalizar, um certo ranço religioso de apropriamento do espiritual. Esquecem que mais importante do que a religião é a religiosidade, é a espiritualidade do indivíduo. A maneira como traduzir essas certezas que a doutrina nos oferece em atos de solidariedade, de compreensão, de fraternidade. Fazermos compreender que estamos num momento muito grave da sociedade e que as criaturas estão sem rumo. O grande rumo
está nas diretrizes traçadas por Jesus, na grandeza do Evangelho, e particular no Evangelho segundo o Espiritismo, porque atualiza à luz das ciências do psiquismo a palavra do Mestre. Na hora quando compreendermos que somos servidores numa seara imensa e deveremos trabalhar em acordo de solidariedade para o êxito da tarefa, enquanto não entendermos isto, estaremos ainda aturdidos, gerando dificuldades, incompreensões que muito agradam ao mal, no sentido genérico que chamamos das trevas. Com certeza. É como se tivesse sempre em disputa, né, entre casas espíritas, entre personalidades dentro das próprias casas. Sem dúvida. E o tempo inteiro, em vez de buscar unir, né? A união em si é que é mais difícil. É verdade. Daí o propósito da unificação tem duas etapas. Primeiro, a união dos indivíduos, para depois a unificação entre as entidades. Porque se nós não somos capazes de gerar um sentimento de fraternidade, de amor, de compreensão, como nossas casas poderão trabalhar em conjunto dentro de um programa de solidariedade. Então, este é o momento da união. Você pensou muito bem, para podermos partir para a etapa da unificação. E é um momento grave, porque é um momento de muitas lutas sociológicas, de dificuldades econômicas, de desafios emocionais e principalmente do vazio existencial. As criaturas perdemos aquela tradição de um objetivo. Já um grande psicólogo americano, o Dr. Rollo May, dizia que a perda das tradições, a perda dos laços de família, a perda desses valores éticos fez que a sociedade naufragasse. Hoje, no consumismo, no sexismo e, acima de tudo, na busca de coisa nenhuma, que nós apertamos com as mãos, mas não preenchem o coração. A doutrina veio para nos dar consolo, é certo, mas nos dar também segurança para enfrentar os desafios e criar um mundo melhor, tanto para nós como para aqueles que virão depois, que seremos talvez nós próprios. Com certeza. E a gente não está ainda deixando isso aqui bonitinho para a hora que a gente voltar, né? Sem dúvida. Quais as orientações dos benfeitores espirituais para o futuro do movimento espírita, assim representado por trabalhadores, dirigentes, conselhos e federações no mundo que estamos agora? Ele sugere, acima de tudo, tolerância, mas não conivência. Nós podemos tolerar tudo aquilo que nos aconteça, embora não devamos conivir com os erros que se estabeleceram na cultura da sociedade. Vivemos uma sociedade sem ética, há as grandes exceções. As lideranças humanas desapareceram. Às vezes eu me ponho a meditar. Onde estão os estadistas do passado? Aqueles homens e mulheres que deixaram marcas de grandeza na história. Quando vemos hoje a fragilidade humana pela cobiça, a cobiça desvairada, a necessidade dos 15 minutos de brilho dos canais de televisão, o equívoco de exibir uma felicidade que é apenas ilusória para provocar inveja nos outros. Então eu recordo que necessitamos de fazer uma revisão de valores e procurarmos, acima de tudo, a autoiluminação. Não importa o que aconteça por fora, autoiluminando-nos, projetaremos a nossa claridade onde existe a treva. E ao invés de lutar contra a treva, lutaremos a favor da luz que se expande. Então os benfeitores andam muito preocupados com as tricas, as pequenas brigas, a perda de tempo com debates quase sem sentido de natureza espiritual. É necessário que não nos permitamos que o mal dos maus nos faça mal e que nós possamos suportar a crítica com naturalidade, a adversidade como fenômeno de promoção do ser que somos, não do indivíduo que estamos. E sempre nos advertem para que não percamos a oportunidade de servir. Servir é a grande honra que deveremos disputar. Com certeza. Cada espírito tem no seu campo de atuação algumas
prioridades de trabalho. É verdade que Joana de Ângeles tem como uma das suas tarefas espirituais facilitar a comunhão entre credos diferentes. Manuel Filomena de Miranda trata vagamente dessa questão, não é isso? É verdade. Porque Joana tem hoje a grande preocupação psicológica de atrair entidades que trabalhem nessa área para melhor nos entendermos do ponto de vista humano, compreendermos que somos membros de uma mesma família, momentaneamente separados, vinculados pela reencarnação a outros campos de experiências evolutivas. Filomena de Miranda se preocupa mais com a interferência das entidades perturbadoras no psiquismo das criaturas humanas. A Joana traz a terapia, ele traz o exemplo. E os dois se completam, porque nós vemos hoje como as criaturas humanas estamos atormentados, porque procuramos transformar em problema coisas simples. A questão do sexo tornou-se primordial, quando o sexo é um departamento grandioso da vida, com a finalidade da reprodução e também do prazer. Ensejar-nos a permuta de hormônios transcendentes, mas além dos hormônios do prazer momentâneo da carne, esses hormônios espirituais da afetividade, da ternura, da compreensão. E é como as pessoas estão muito preocupadas com o prazer, sentem-se a sós, não se dando conta de que amar é primordial. Porque quando nós amamos, nós ficamos plenos. Se recebemos a resposta, claro, é muito melhor. Mas se não temos a resposta, o ato de amar já nos plenifica e facilita naturalmente que outras manifestações do prazer, do desejo, do instinto, passem a ter prioridade em nosso comportamento. Eu acho interessante, no dia de hoje, que os jovens, e não só jovens, pessoas até mais maduras, de 30 e poucos anos, eles começam, o que seria antes, a namorar, né? E que não chamam de namoro, não estão namorando. Não. Eles estão saindo, eles estão dormindo junto, voltando para casa, cada um para sua casa, e eles saem, jantam, dormem junto, vai para lá, vai para cá, às vezes um fica na casa do outro, pronto, acabou. E a gente pergunta, né, vocês estão namorando, né? Não. Como assim? É uma amiga ou um amigo. Peraí, mas a gente não costuma dormir com um amigo, né? Isso não existe. Ou é namorada ou não é, ou é namorado ou não é. Não, primeiro a gente vai se conhecendo durante uns meses assim, aí se realmente for, né, firmar tal, aí a gente começa a namorar. Aí eu fico pensando, o que é o namoro então? Não existe. Está reduzido a uma frase. Cheguei, fiquei, fui. Então são 3 verbos. Isto é, a pessoa deixou de ter uma identidade afetiva para ter uma identidade egóica, em que o seu prazer é primordial. Daí não nasce no relacionamento uma afetividade que mantém os sentimentos do prazer. Facilmente se desligam. Noto nos relacionamentos fraternos pessoas amigas que de repente mudam. Parece que morreram, nunca mais temos notícias. Não se comunicam, não houve nada, mas simplesmente desaparecem. E são empurradas para a solidão. Porque querem receber afetividade, mas não dão afetividade. A afetividade é um bumerangue. A gente joga e espera a volta. Na volta a gente pega. É necessário que a gente se ame, que a gente se busque, que nasça uma interdependência. Aliás, na problemática da constelação familiar, o seu autor, que é um homem notável já, com mais de 80 anos, ele fala muito dessa dependência. Nós nos dependemos uns dos outros. Bert Helling fala que há 3 fatores essenciais. E nesses 3 fatores ele coloca a dependência. Não é uma dependência econômica, emocional. É uma
dependência. Nós estamos vinculados ao outro. Então, nós dependemos do outro para muita coisa. E nasce um relacionamento familiar, uma constelação familiar, que um dia termina na constelação geral, que é a humanidade. Isso mesmo. Diversos líderes religiosos têm buscado o entendimento de forma mais madura. A ascensão dessas lideranças está prevista no roteiro da humanidade para o período próximo? Sim, está realmente previsto. Porque nesse momento de grandes transformações do planeta, necessitamos muito de lideranças espirituais, que são lideranças morais. O indivíduo de boa moral pode transformar-se num excelente administrador. Ele necessita de ser um homem que pertence ao povo e que trabalhe em favor do povo, não de partidos ou de indivíduos que se interessam para formar verdadeiras gangues internacionais, em que a humanidade é só um degrau para que subam esses partidos e esses chefetes, que se tornam modelos trágicos de corrupção, de desencanto, de amargura. Então é um momento muito sério. E esses indivíduos novos que trazem ideais são a promessa do Cristo do mundo melhor. A coisa vai mudando realmente, né? Seguindo a linha dos desafios humanos, Divaldo, tem encarnado nos últimos tempos mais espíritos comprometidos com a homossexualidade ou apenas se fala mais nisso agora por conta da liberdade sexual ou já era assim antes? De ambas as formas. Sempre houve o fenômeno da homossexualidade. A intolerância clerical e a teologia se encarregaram de colocar no Antigo Testamento punições terríveis contra a homossexualidade, como se o indivíduo tivesse culpa pelas suas tendências. À luz da reencarnação, sabemos que somos aquilo que fizemos de nós. Mas nos tempos passados, a ignorância era tão grande que no período medieval ela se tornou perversa. Então, a homossexualidade foi reprimida como a lepra do caráter. Felizmente, depois da Revolução Francesa, em que os direitos do homem e os direitos da mulher passaram a ser respeitados, muita coisa passou a ser examinada do ponto de vista psicológico e não do ponto de vista religioso. Como ser um bom religioso com conflitos na alma, sem poder solucionar a sua própria realidade. E no século XX, nós tivemos a oportunidade de lutar contra os tabus que tanto infelicitavam os indivíduos. Quantas pessoas suicidaram-se por atender aos caprichos das tradições. Então, hoje, quando se valoriza o indivíduo pelo que ele é, e não pelo que ele faz, não pela aparência, mas pela sua realidade, houve maior campo para que cada qual mostrasse a sua tendência. Naturalmente, hoje, nós vemos um número maior de indivíduos que têm a liberdade de escolher o prazer que lhe apraz, que lhe dá realmente a satisfação. E eu acredito que o número de homossexuais irá crescer ainda mais, porque muita gente vestiu a heterossexualidade porque isso era chamado normal, como se houvesse anomalias mentais e morais. Quando a ciência descobriu que não se tratava de uma anomalia, facilitou muito. Agora, a mim me chama a atenção o desrespeito ao próprio corpo. Quando o indivíduo se torna um caricata, quando se apresenta de uma forma ridícula para agredir a sociedade. Não é este o caminho. Nós teremos que ter a vida perfeitamente normal, de elegir a parceria que nos compraza, mas o direito e dever de respeitar também a sociedade na qual estamos engajados. Porque se a minha conduta não for de respeito por mim próprio, eu não terei a coragem de respeitar o outro, nem interesse. E em breve nós vemos essa promiscuidade. As pessoas esfaimadas de sexo, seja ele de que forma for, e por consequência insatisfeitas. Porque para que o sexo tenha valor, é necessário que ele esteja assentado nas bases do amor. Este amor que relaxa, este amor que planifica, este amor que é Deus em nosso
nossos corações e que o Evangelho fala com tanta beleza. Me comove quando Jesus diz à mulher surpreendida em adultério: ninguém te condenou, nem eu te condeno. Me surpreende porque ele não concordou com o adultério. Note-se bem, eu não te condeno, mas não voltes a te equivocar. E me sinto ainda honrado pela figura de Jesus, porque todos agridem a mulher. E o adúltero? Somente existem adúlteras, porque há adúlteros. Então era o machismo predominante. E diga assim, onde estava o covarde que a levou ao equívoco? Aonde estava nesta hora o marido negligente, que vivia em bordéis e esquecia da companheira dentro de casa? No diálogo que o espírito Amélia Rodrigues faz, ela então, dali, vai procurar Jesus. E diz a ele que tinha sede de amor. E quando estava com aquele homem, em verdade, ela não estava com aquele homem. Estava com o marido, que deixou de ser carinhoso para com ela. O corpo era de um homem, mas a presença era do marido ingrato que a deixou. Daí nós voltamos a essa ternura de Jesus para que nos amemos. E quando temos necessidade de um amor que nos leve à libido, ele seja tão natural, tão grandioso, como uma viagem. É importante a chegada, mas é maravilhoso a viagem. E o pós-chegar, quando o indivíduo se encanta, se relaxa e tem a companhia. O amor é lindo, mas precisa aprender a amar. É verdade. Porque o amor não é prazer. Não é. E não é fácil. Porque logo o nosso ego se encarrega de impor ao outro o que nos agrada, quando deveria ser o nosso ego agradar ao outro para que ele mude. E então nasce esse sentimento de interdependência de Bert Hellinger. Olha só. A homossexualidade é uma condição de resgate. Você fala no livro Sexo e Consciência, né? Que é uma, em aspas, expiação. Como que isso funciona? Por exemplo, entre os fatores antecedentes à manifestação homossexual, a doutrina nos diz também que se o indivíduo se utilizou do sexo exclusivamente para o prazer, para uma vida argentária, no caso da prostituição do corpo, renasce em um corpo de anatomia diferente da sua psicologia. Para quê? Para disciplinar. Nós nascemos, às vezes, com tendências negativas para poder educar-nos. Também na sexualidade, nós nascemos, muitas vezes, com a inversão de valores, um corpo que difere da emoção, para podermos disciplinar-nos. Porque criamos em torno do sexo um verdadeiro tabu, viver exclusivamente para o sexo. Podemos viver castamente. Joana de Ângeles me diz, um casal que vive, ou dois parceiros que se respeitam, têm uma vida casta. Chegam a ser puros de coração, porque aquela união carnal é uma espécie de alimentação para a vida. O indivíduo que não frui dessas uniões normalmente é triste, é amargo, é decepcionado, é malicioso. Quanta pureza mascarada! A pessoa censura a conduta de outrem porque está frustrado. Então, nós poderemos ver que, em determinados casos, a homossexualidade é um tormento, como a hétero. Há pessoas que não conseguem encontrar amor, pelo menos que ele atenda. Pessoas solitárias, pessoas que têm dificuldade de trabalhar a sua própria emoção. Conheço muitos indivíduos homossexuais que andam procurando a alma que ele complete. E, às vezes, eu me ponho a orar pedindo a Deus que ajude. Porque é uma solidão, e esses corações me dizem, Divaldo, você não pode imaginar o que é chegar num hotel em viagem e não ter ninguém. Voltar para casa e não ter ninguém. Eu não me quero prostituir, porque eu posso comprar, eu posso vender, eu posso achar, mas não é isso. Eu não estou buscando sexo por sexo. Eu estou buscando ternura, amor. Então eu fico meditando, que saudade a pessoa tem de amores que não soube aproveitar, que perverteu. Então voltam na carência para poderem valorizar a afetividade de seres queridos que estão na espiritualidade e que inspiram, ajudam e consolam.
então há momentos que são verdadeiras expiações. É verdade. E por mais que o dinheiro vá trazer alguém ao lado, o vazio se torna maior, né? E pior, porque a pessoa sabe que não é amada, é usada. E é horrível você sentir-se usada em qualquer coisa. Alguém lhe querer bem porque você é médium. Nossa. E desejar expor. Então a gente não vale nada. O que vale é o tesouro que a gente tem. Não, nós queremos amigos que nos amem como somos. Somos médiuns, claro que isso contribui, mas não é a causa essencial. Assim também no sexo. É a pessoa. A pessoa em si. É. E exatamente. Não aquilo que ela pode ver, sentir do outro lado, porque há sempre um interesse por trás. Exatamente. A pessoa não consegue chegar perto sem fazer uma pergunta. Aliás, uma pergunta clássica. Olha para mim e fala, você está vendo alguma coisa? Tem alguém comigo? É incrível. Como se fosse uma brincadeira, né? Como se a gente olhasse e visse essa paisagem fútil, a gente disse, tem obsessores, tem... É tão ridículo, né? Vai chegar um momento que a mediunidade será dignificada por todos nós. Nós temos os nossos momentos também de criaturas humanas. Sim. De viver, de sermos alegres, joviais. A mediunidade está nesse contexto, mas ela não é a causa primordial da afetividade entre nós. É verdade mesmo, isso aí. Vamos falar um pouquinho de Joana, né? O último livro da série psicológica de Joana de Ângeles, segundo você anunciou, tratará da problemática da sombra. Qual a mensagem maior que a veneranda nos traz com essa publicação? Ela fez um estudo muito interessante sobre a sombra de Sócrates e tem procurado demonstrar que a sombra não é negativa. Quando nós conseguirmos fazer a ponte entre o ego e o self também tem a sua sombra, que são as heranças ancestrais que foram superadas e permanecem muitas vezes como dúvida, inquietação. Na hora em que nós procurarmos aclarar essas sombras do self, então a nossa vida correrá muito bem. A mim me fascina, porque Kardec disse a mesma coisa com outras palavras. Então ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas más inclinações. As más inclinações são a nossa herança. E essa herança se transforma num arquétipo, como sendo a nossa sombra, aquele lado negativo. Mas quando nós fizermos que o lado negativo nos ajude a encontrar o caminho, então estará terminada essa ponte entre o ego-self e a sombra iluminada. Este será o último livro da série psicológica. Encantador, porque aquilo que incomoda muito no outro é exatamente o espelho da gente. Sem dúvida. Por que Joana de Ângeles concluiu a série psicológica com essa publicação? E qual a proposta desse roteiro? A proposta desse roteiro é demonstrar que o Espiritismo é uma doutrina absolutamente psicológica. E é fascinante notar que Allan Kardec, ao publicar a Revista Espírita, teve o cuidado de dizer Revista de Estudos Psicológicos, em 1858. Estamos completando agora 150 anos que foi publicada. Já aquele tempo em que a psicologia não era praticamente aceita, era um departamento da psiquiatria, Kardec teve o bom senso de perceber que através da psicologia nós poderemos entender a nossa própria e a alma dos outros. Incrível, né? Naquela época ele já dá esse nome, né? Já dá esse nome. Você imagine, a psicologia vai adquirir cidadania depois da Segunda Guerra Mundial. Imagina. E ele há mais de 100 anos já havia proposto um estudo psicológico da revista. Hoje a gente ouve ainda pessoas falarem assim, jamais pode-se falar que doutrina espírita tem a ver com psicologia. Porque não existe. Como não? Lá atrás ele já deu esse nome. Depois vem falar da pureza doutrinária. Se isso está dentro, é a mesma coisa. É só saber interpretar, ler, né? Se a psicologia estuda a psique, se para nós a psique é o ser que somos, é uma questão de nomenclatura. Como Platão refere no Livro dos Espíritos, é uma questão de nomes.
Exatamente. Mas, se a no gente fundo, não é a mesma sabe ler o coisa. que a gente entendeu dentro da Exatamente. gente. Exato. A Anísia da Silveira vem desenvolvendo em publicações recentes a psicologia transpessoal na mesma linha de Joana de Ângeles. Por sua história e por sua tarefa hoje, o que se pode falar sobre esse espírito? Este é um espírito notável. Esta mulher que consagrou a psiquiatria no Brasil e principalmente uma visão junguiana, quando ele era detestado por alguns clássicos, deixou uma herança das mais notáveis no Brasil. Como terapeuta, ela conseguiu perceber que muitos esquizofrênicos tinham percepções que o futuro demonstrou serem realidade. Por exemplo, eu estou ouvindo vozes. Da psiquiatria eram alucinações de natureza esquizofrênica. Pois eu ouvi vozes sem ser esquizofrênico, era médium. Então, muitas coisas que eram patológicas, ela e outros estudiosos provaram que procedia de uma outra dimensão. Utilizaram-se da terminologia técnica científica, não é? Percepções paranormais, percepções de outras dimensões. E, acima de tudo, ela se tornou um modelo no Brasil da terapêutica através da laborterapia, de fazer que os pacientes, através da arte, através de determinados trabalhos manuais, mostrassem todo o enriquecimento que estava no seu inconsciente. Ela pôde, assim, trabalhar o inconsciente de muitos pacientes e, curiosamente, quando o seu livro foi lançado, estávamos com uma exposição de Anísia da Silveira aqui no Rio de Janeiro. Eu achei isso de algo transcendental, porque não podia ser coincidência. Primeiro que você não sabia absolutamente, Anísia é um tanto esquecida em determinadas áreas da psiquiatria. E, de repente, ela volta viva pela mediunidade e volta viva pela herança ancestral que deixou para nós. E põe tudo aquilo, para mim foi assim, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia de nada, e quando vem o livro a público, né, e aí começa a aparecer Anísia para tudo quanto é lado, para mim foi um choque. Um choque bom. É verdade. Porque veio confirmar. É verdade, é verdade. É como diz Kardec, o espiritismo está no ar. Quando uma ideia está no ar, então a gente fica apaixonado, a gente fica vibrante, porque nós somos inocentes e captamos a mensagem da verdade. Então, que bom constatar essa universalidade do ensino, como diz Allan Kardec. Quando Joana veio dar o prefácio do livro, ela o fez de uma maneira inesperada para mim, porque era um espírito muito prudente. E ela me disse assim: meu filho, vamos escrever o prefácio do livro da nossa menina. Foi assim a forma que ela disse. Assim, porque a doutora Anísia é uma grande discípula junguiana. E nós estamos vivendo a época de restaurar a grandeza de Jung. Dentro, em breve, o Livro Vermelho, que foi uma obra que ele deixou e que é muito controvertida, será tabular para o conhecimento da sua psicologia profunda, onde ele colocou muita coisa que os livros não publicaram. E aí, em cerca de 8 minutos, ele escreveu o prefácio. Caramba! Foi, de imediato. Imagina tudo que vem por aí. Eu imagino, porque a vida é interessante. Joana encerra um capítulo, um outro espírito começa outra página. Isso é que eu achei lindo, porque estava encerrando o trabalho da psicologia através dela. E surge alguém para dar continuidade. Porque eu estou de partida, né? A cortina está descendo. Quanto tempo eu vou esperar? E eu estou ansioso para ir, porque assim eu volto correndo. Ah, não. Não, mas eu volto correndo. Olha só, você está proibido de ir até 130 anos, nós já combinamos. É. Tem tempo ainda pela frente. Tem não. A Anísia da Silveira e Joana de Ângeles são parecidas e diferentes. Em quê? Elas são parecidas porque se dedicam ao mesmo tempo, ao mesmo tema. E são diferentes porque uma tem a angulação eminentemente religiosa e a outra eminentemente científica. Então elas se completam. Ao infinito elas se completam.
Porque uma tinha sua visão espiritual sobre o aspecto psiquiátrico e a outra tinha visão psiquiátrica sobre o aspecto religioso. E agora se fundem. Olha. É muito interessante, né? Duas personalidades bem diferentes, mas duas individualidades crísticas. Que vai dando a mesma visão, A mesma coisa. vai se encontrando, né? Exatamente. O que se pode esperar para o futuro da psicologia transpessoal? Uma cidadania, porque estamos informados que um grupo de psiquiatras está pretendendo fazer um congresso da obra de Joana de Ângeles e torná-la também acadêmica. Ai, que maravilha. Conseguir que ela entre na pauta de algumas universidades. Já 2 universidades estão na sua grade com as obras de Joana. E mostrar que toda essa conquista de espiritualidade e religião, ou melhor, ciência e espiritualidade na universidade, aí nós já temos um bom material para pesquisa e para estudo. Nossa. Então é um futuro promissor. E isso é uma coisa que vai abrir a cabeça das pessoas, os olhos, para ver que existe algo muito além daquilo que está vendo. Porque, afinal, vai entrar com material que é de um espírito. É verdade. Você chegou a um ponto que me chama muita atenção e eu acho isso fantástico. É perceber que quem ler a obra de Joana, no caso, entende com muito mais facilidade o espiritismo. Eu tenho encontrado pessoas que dizem assim, Allan Kardec é muito difícil. Eu lia e era árido. Depois da visão psicológica, eu leio com muito mais facilidade. Porque eu faço um paralelo e vejo a grandeza deste homem que, não sendo psicólogo, escreveu sobre psicologia. Foi e fantástico, realmente, né? Quando a gente pega, que nem assim, o livro dos espíritos, a gente começa a ler aquelas questões, a gente acha algo assim frio, né, distante. Logo no começo, quando a gente não tem visão, principalmente quando a gente é novinha ainda, menina, então fica algo assim seco. Mas quando a gente pega a ler Joana, o que acontece? Aquilo de repente faz um mergulho para dentro da gente. Exato. Aí passa a ter um outro sentido aquilo que a gente está lendo dentro do livro dos Espíritos. Aí a gente parece que casa as duas coisas, né? É verdade. O SEJA vem tendo a demanda de socorro e auxílio espiritual pelas mídias sociais, intensamente. Esse é um espaço possível e qualificado de atendimento ou nada substitui a presença na casa espírita? Como caminha essa divulgação da doutrina? A casa espírita necessita da presença física do indivíduo, mas a rede das mídias sociais, através desses veículos, abre os olhos, os ouvidos e a atenção do leitor, da pessoa que está distante, o que vai facilitar o momento de buscar a casa espírita. Porque na vida dinâmica, hoje, para ir-se às reuniões doutrinárias, depois de um dia afanoso de trabalho, é um tanto cansativo. Mas a pessoa liga o computador, liga a televisão, é muito fácil. E aí nasce o interesse de se dedicar. É um caminho muito bom para chegarmos a uma finalidade edificante. Eu vejo de uma natureza de bons olhos, muito edificante. Que coisa boa. Divaldo, fala um pouquinho dessa panelinha que a gente vê aqui, assim, principalmente no nosso país, né? A corrupção, ela é fruto de um desequilíbrio moral que tem estado, assim, muito em evidência. Espíritos estão sendo preparados para ocupar cargos políticos e não se deixarem influenciar dessa forma, rompendo esse sistema que está vigente hoje? Acredito que sim. Muitas entidades venerandas estão reencarnando-se já para a nova era.
E nós temos já alguns reencarnados, porque desde os anos de 1970, mais ou menos, começaram a chegar esses seres espirituais bem forjados na obra do bem e da dignidade para apressar a era nova, o mundo de regeneração. E outros estão chegando em massa, à medida em que alguns teimosos estão sendo levados para o exílio, para planeta inferior, por uma questão de sintonia. Então, eu acredito sim que esse terrível lamaçal, que sempre houve, mas não em escala tão volumosa como recentemente, serviu para nós de experiência. É como um tumor que estava oculto e agora verificamos que é uma neoplasia maligna com metástase generalizada, sendo necessário amputações, radioatividade, quimioterapias morais. E os indivíduos agora, antes de se entregarem à corrupção banal e oficializada, meditarão 2 vezes depois da Lava Jato. Pergunta-se se a Lava Jato contribuiu para o Brasil. Eu acredito que foi um instrumento divino para nos abrir a consciência e exatamente agora, próximo às eleições, para nos ensinar a identificar os candidatos que vale a pena neles confiar e não aquelas fantasias, aqueles velhos candidatos tradicionais que prometiam mundos e fundos e mantinham a miséria na pobreza para terem um voto garantido. É melhor manter o povo ignorante para poder manobrar, exatamente, do que um povo educado, que desenvolve, que aprende realmente, é educado para poder abrir os olhos da cabeça, exatamente, e escolher. E a última pergunta que a gente vai fazer é a respeito dos tempos agora, né, que chegam em breve. Eles são de maior calmaria ou ainda são tempos turbulentos? Os espíritas dizem que sim, tempos turbulentos. Porque nós temos ainda algumas heranças, alguns atavismos, algumas ligações políticas muito más. No entanto, já temos muita beleza. Sou muito otimista. A Terra é um planeta belíssimo, que nós destruímos, mas que ela está se reabilitando. E vejo o interesse das criaturas humanas, quando a nossa fauna estava praticamente destruída, a nossa flora desrespeitada, o nosso oxigênio quase escasseando por causa da intoxicação das regiões mais longas da nossa vida. Então eu olho com uma alegria imensa quando vejo esta nova geração cheia de ideais. Nós tivemos nesta manhã o encontro de jovens, o encontro de quase 500 jovens, se não mais, interessados em ouvir uma discussão de natureza doutrinária para o bem. Então estamos, neste momento de testemunhos e desafios, num mundo já bem melhor que aquele que nos espera. E eles estavam prestando muita atenção, interessados. E eu pude observar muitos jovens chorando, mas muitos. Tinha jovem que, assim, chorava ali meio compulsivamente, assim, tentava disfarçar, levantava a camisa, enxugava o rosto, fazia de tudo. É verdade. Está tocando, está movimentando, né? Está sim, realmente. Isso mesmo. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa Plenitude. Eu sei que dá aquele gostinho de quero mais, né? Realmente. E imagina vocês, dá um gostinho de quero mais, eu que estou aqui pertinho. Mas tenho que parar, não tem jeito. Então nós convidamos você, Divaldo, a deixar a sua mensagem para os nossos espectadores, aqueles que nos acompanham sempre e que têm o maior carinho, o maior amor por você e por ouvir e aprender ainda mais com seus ensinamentos. Queridas amigas, queridos amigos, o ar que respiramos deve chamar-se amor. Na hora em que você dispuser-se a amar integralmente, a sua vida se transforma, porque nós somos feitos da poeira das estrelas. Um xamã, em um amanhecer de muita beleza, olhou da gruta em que se ocultava e viu uma estrela brilhante.
Então ele disse, nós somos poeira de estrela, que nos tornamos criaturas humanas e temos compromissos para voltar à estrela. Então lembre que a luz divina está em você. Esparja essa luz divina através de um sorriso fraterno, de um aperto de mão, da lealdade para com aqueles com quem você convive. E, acima de tudo, ame, porque Deus é amor. Muito obrigado. Obrigada. Di, obrigada pelo seu carinho, por estar aqui com a gente novamente. Muito obrigado. Obrigada. E para vocês, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa, cheio de muito amor, para que a sua semana seja, assim, uma multiplicação desse amor que deve ser expandido diariamente. Pense, você pode mudar constantemente. Muita paz.